Oi pessoal, para esse vídeo nós queremos falar do famosíssimo Teorema de Green em um plano. E para contextualizar, nós escolhemos um assunto sobre dinâmica dos fluidos. E o que você tem que imaginar é que isso daqui é uma superfície, por exemplo, de um fluido da água, onde você tem aqui um vórtice ou um redemoinho, ou enfim, uma espiral, um movimento da água que você já deve conhecer quando ela vai girando e talvez porque esteja com algum sorvedor embaixo ou por qualquer motivo, tá? Mas o fato é o seguinte, quando você tem um vórtice desses, o comportamento disso daqui é uma coisa como eu vou te explicar. Você tem um certo raio máximo aqui que eu estou chamando de R0 e dentro desse raio a gente chama o núcleo do vórtice. E fora desse raio, por mais que a água ainda gire um pouco, você já saiu do núcleo. Em geral, a parte mais turbulenta é aqui dentro, certo? Mais perto aqui da origem do seu vórtice. A parte de fora, apesar dela girar, ela já não causa, vamos dizer assim, um estrago tão grande. E como é que eu parametrizo isso? Veja, eu vou parametrizar para qualquer raio uma certa distância do centro e dentro aqui no meu núcleo, o meu campo, o meu F, eu vou até escrever F de x, y para ficar melhor. O meu campo ele é um certo ômega, que vai ser a velocidade angular, vezes menos x e y. Então isso daqui vai ser dado para todo raio que for menor que o R0, tudo bem? Eu vou escrever isso aqui porque não custa lembrar. Então isso daqui é para um certo raio menor do que R0, menor ou igual ao R0. E claro, se você sair do núcleo, se o seu raio for maior do que o R0, então esse campo de rotação, assim, ele muda de comportamento. Ele agora é um ômega, que é o mesmo ômega, a mesma velocidade, R0, mas você veja que você tem o menos y e o x, agora divididos justamente pela distância ao quadrado, por x2 mais y2, indicando que agora ele vai se suavizando. Então, basicamente, aqui dentro você tem um movimento mais rígido e aqui fora ele vai se suavizar, tá bom? Isso daqui é para um raio maior do que R0, ok? Sem problemas. E bom, o que é que diz o nosso Teorema de Green aqui? O nosso teorema diz o seguinte, sempre que você tiver um domínio no plano, tiver um campo aqui com condições boas, né? Bom, esse campo ele tem que ser C1, por exemplo, as derivadas parciais contínuas, essa coisa toda. Mas, basicamente, quando você escolher um domínio ali, e já eu vou escolher um domínio, a integral no bordo do seu domínio, a integral de linha desse campo aplicado no bordo do domínio, claro, na orientação, né, com tudo certinho, a integral do campo, a integral de linha no bordo do domínio, é uma integral fechada, porque o bordo de um domínio vai ser uma curva fechada, uma curva regular, tem uma série de coisas para você checar, mas a integral de linha vai ser simplesmente a integral no domínio inteiro, a integral agora superficial, de mx menos ly, onde L são as componentes em x e m é a componente em y do campo. Então, basicamente, a gente quer fazer o quê? Horas, no estudo desse vórtice, desse redemoinho, vamos verificar o Teorema de Green com essa expressão que é bem próxima da realidade. E eu vou fazer a verificação em duas etapas. Uma delas com o meu domínio totalmente dentro do centro. E outra, o meu domínio, ou a minha curva, né, o bordo do domínio, vai estar por fora do centro. Então eu vou começar com um domínio simples aqui. Eu vou pegar um disco com o meu raio menor do que R0. E esse daqui agora, ó, é o meu domínio D. Vou colocar aqui embaixo D, ok? Então o meu disco aqui, eu tenho um raio menor do que R0. E quem seria então a parametrização do meu bordo de D? O meu bordo de D eu vou chamar um P de T, que nada mais é do que o raio cosseno T seno T, para T de 0 até 2π. Tudo bem? Essa foi fácil. Essa foi moleza. E bom, então o D é só o meu disco. Então eu quero fazer primeiro a integral de linha ali. Então eu quero fazer a integral fechada no bordo de D, de L dx mais m dy. E para tanto vou precisar do meu P', certo? Então já vou escrever aqui o meu P'. Horas, o P' nada mais é do que o R menos seno vezes o cosseno, vírgula cosseno. É só derivar. Tá bom? Ótimo, então. Quem é o L dentro? Estou fazendo dentro, então o meu raio está menor do que o R0, tá? Então quem é o L? É ômega vezes menos y. Tá claro isso? Então aqui, ó,
Essa integral aqui vai ser a integral de 0 até 2π de ômega L dx. Menos y. Mas é o menos y na parametrização da curva. Então é menos R seno. Vai ficar menos R seno de t. O dx, que nada mais é do que a notação para x' dt. Então o x' está aqui. Então veja que aqui você tem o y de t e aqui você tem o x' de t. E como o seu L ali é menos y, menos R seno, vezes o x', que nada mais é do que menos R seno também. Então eu já vou escrever logo menos R seno ao quadrado aqui, para ficar mais fácil. Depois mais, o m. A coordenada m é a segunda coordenada do campo, que nada mais é do que ômega x. E quem é o x? É R cosseno. Então vai ficar ômega, que multiplica R cosseno. M. E o dy, quem é? É o y' dt. O y' é R cosseno de novo. E é isso que você vai integrar. Então é tudo isso integral em dt. Tudo bem? Eu fiz mais ou menos rápido aqui, mas eu acho que a montagem dessas coisas é só você prestar atenção na função, na curva, substituir tudo certo. O fato é, isso daqui vai ficar exatamente um certo ômega. Seno ao quadrado com cosseno ao quadrado vai dar 1 e vai sobrar um r ao quadrado. Então você vai ter a integral de 0 até 2π de um certo ômega, um raio ao quadrado dt. Isso é constante com respeito a t. Então é só multiplicar isso por 2π. Então isso daqui é 2π ômega R2. Um fato que eu acho que é interessante é o seguinte: πr2 é justamente a área do seu domínio todo. Então veja que a sua integral de circulação é 2 vezes ômega vezes a área do domínio D. É isso que a gente tem, que é o πr ao quadrado. Nota então que dentro do núcleo, quanto maior for a curva, mais ele vai tender a girar essa curva, porque a área vai ficando maior, certo? Quanto maior for o raio. E bom, se a gente for fazer isso pelo teorema de Green, se a gente fosse fazer a integral dupla agora no domínio, quer dizer, essa integral de circulação tem que ser a integral dupla no domínio, certo? A integral dupla de quem? Vou fazer de mx menos ly dx dy. Ok? Se eu pegar ali o meu m, veja aqui de novo. Volta aqui, ó. Aqui é o L, aqui é o m. Tudo bem? Então, quem é o mx? É 1, porque é a derivada disso com respeito a x. É 1 vezes ômega. E quem é o ly? É menos 1 vezes ômega. Então, se a gente voltar para cá, essa integral aqui é a integral em d do mx, que é 1 vezes ômega, menos o ly, que é menos 1 vezes ômega, dx dy. Veja se está bem claro aí o que eu estou querendo te dizer. Então, isso daqui nada mais é do que a integral em d de 2 ômega dx dy. E bom, não é surpreendente porque a gente sabe o teorema, mas é 2 vezes ômega vezes a área de d. A área de d. Ou seja, é 2π ômega R2. Nossa, que bacana. Veja que lá, apesar da integral ser fácil, ela não é tão imediata quanto aqui. Então a gente escolheu esse exemplo meio que para fazer uma verificação do teorema. E eu vou agora, por que não, escolher uma curva lá para a gente fazer a circulação que esteja fora do meu disco, fora. Eu quero que você veja, que você interprete aqui comigo uma coisa que é muito importante. Então agora eu vou pegar uma curva que também vai ser um círculo. Olha aqui. Agora esse daqui é o bordo do D, e o D vai ser esse domínio inteiro, tudo, incluindo o centro, mais uma outra parte que não inclui o centro. Tudo bem? Mais uma outra parte que não inclui o centro. Eu já quero calcular essa integral de linha agora, também vou chamar aqui de R, e esse R é maior do que R0. Eu vou calcular primeiro pela integral de linha. Veja que as parametrizações são mais ou menos as mesmas, o que vai mudar é só o campo. A parametrização R, cosseno t e seno t, tudo igual, mas agora o campo muda. Então você vai lembrar que o campo é ômega R2 vezes isso daqui. E aí a gente vai fazer a integral de linha. Acompanha comigo então, por uma curva que agora inclui esse domínio, ele está centrado no vórtex, e inclui o centro, inclui uma região de uma coroa circular fora a mais. Vejamos. Então vejamos agora, a gente está fazendo D fora do núcleo.
melhor, né, o bordo de D fora do núcleo. Então eu quero que o meu R seja maior do que o R0, ok? Vou começar com a mesma coisa que eu já comecei ali. A integral fechada sobre o bordo de D, de L dx mais M dy. Ótimo. Essa integral, de novo, é de 0 até 2π. O que vai mudar agora é só meu L, né? Então eu já vou colocar o ômega R0 ao quadrado. O L agora, volta aqui rapidamente. O L agora é menos y dividido justamente pelo raio ao quadrado. Porque x2 mais y2 é justamente o raio ao quadrado. E o m idem é x dividido pelo raio ao quadrado. Então, no fundo, as contas são muito similares, mas vai ter um raio ao quadrado aqui embaixo. Então, eu vou colocar igual eu já coloquei antes, é menos r seno de t ao quadrado, e eu vou dividir por um raio ao quadrado, que eu estou dividindo por x2 mais y2. E mais a parte em m, que da mesma forma, ela é igual, ela é ômega R02, e vai ficar um r cosseno ao quadrado, pelos mesmos motivos de antes, dividido por x2 mais y2, que é também um r ao quadrado. E tudo isso você está integrando dt. Veja se está claro. E qual é a parte interessante aqui, ó? Qual é a parte interessante? A parte interessante é, você vai ver que esse r ao quadrado aqui, ó, que está ao quadrado, vai cortar com esse r ao quadrado vai cortar com esse, o ômega R0 ao quadrado vai sobrar, então eu vou colocar logo a integral de 0 até 2π, é ômega vezes R0 ao quadrado. Sempre lembrando que o R0 é o tamanho do núcleo, o do raio do núcleo, tá? E o que vai sobrar aqui? A integral de seno 2 mais cosseno 2, ou seja, a integral de 1 dt. Então isso daqui é justamente 2π, ômega, R0 ao quadrado. Veja que aqui você teve R0 ao quadrado e não R ao quadrado. Então aqui você tem exatamente 2 ômega vezes a área do núcleo. Veja, por mais que você se distancie na sua curva, por mais, depois que ela sai do núcleo, por maior que seja o R, a integral de circulação é proporcional à área do núcleo, ou seja, ela só depende do R0. Isso tem um motivo muito específico, que eu vou calcular com vocês agora. Vamos calcular antes da gente integrar, quem seria o mx menos o ly de uma parte que esteja fora do núcleo. Essa é uma parte importante, tá? Então, eu tenho que meu mx, a menos ali da constante ômega R2, ele é menos y sobre x2 menos y2. Então, isso daqui vai ser menos y sobre x2 mais y2 em x menos o ly, mas o L é x sobre x2 mais y2, derivada com respeito a y. E o que eu quero te dizer? Faça as derivadas. Você vai ver que as derivadas aqui, essas duas derivadas vão dar iguais, certo? Se você derivar isso daqui com respeito a x e derivar isso aqui com respeito a y, dá igual. E isso aqui dá zero. Então, eu não vou resolver aqui agora, mas convido você para fazer com calma aí na sua casa. Faça as duas, elas vão dar iguais. Uma menos a outra vai dar zero. O que acontece então? Você vai falar, professor, então quer dizer que fora do núcleo, essa parte aqui dá zero. Exatamente. Como é que a gente checa o teorema de Green nesse caso? Então agora lembra que eu estou num disco muito grande e eu vou fazer a integral de mx menos ly, que é dx dy. Essa integral eu vou dividir nos dois conjuntos que eu tenho. Uma é a integral no núcleo. De mx menos ly. E a outra é a integral de d menos o núcleo. Ou seja, a integral na coroa circular, certo? De mx menos ly. Então, fora do núcleo, naquela parte que é só uma coroa circular, eu já sei que o integrando é zero. Então, essa integral toda vai dar zero, porque eu estou integrando uma função nula. Veja que pelo teorema de Green, essa integral é justamente isso daqui no núcleo. Ora, mas no núcleo, nós já fizemos essa integral para qualquer curva até o R0. E isso deu o quê? Exatamente 2 ômega vezes a área do núcleo, que é π R0 ao quadrado.
tudo bem? Veja que as coisas batem perfeitamente, certo? Então, eu acho muito legal esse tipo de exemplo, porque quando você faz a integral numa coisa muito grande, no fundo, como esse mx menos ly zera a partir do núcleo, você tem que isso daqui é proporcional à área do núcleo somente. E claro, na integral de linha, se a sua função está bem ajustada, né, as coisas coincidem, tá bom? Então foi uma aplicação, vamos dizer assim, foi uma verificação do teorema de Green para um caso muito bacana, um caso muito bonito, que é mais ou menos real. Eu espero que você tenha aproveitado e que você possa praticar bastante essas integrais de linha, integral no domínio, no bordo, enfim, usar esse teorema a seu dispor e ficar craque nessas contas. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima.